Com a palavra a senhora Vanessa Negrini, que é diretora do Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais do Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática. Bom dia a todos e todas. Gostaria de cumprimentar a mesa em nome do nosso senador Fabiano Contarato. O mandato que nos emociona a todos, seja pela atuação no âmbito do meio ambiente, no âmbito ambiental, no âmbito social e, sobretudo, no âmbito dos direitos animais. E, especialmente como capixaba, também é um mandato que me orgulha muito. Muito obrigada por sua atuação aqui. O governo do presidente Lula, em 2023, criou o Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais no âmbito do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, em um reconhecimento a essa grande reivindicação da população. 9 a cada 10 brasileiros acreditam que a causa animal importa, tanto quanto saúde, educação, moradia, alimentação, e para que atuasse como um órgão de articulação entre os poderes, o executivo, o legislativo, judiciário e sociedade civil, foi criado, então, o Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais, no bojo do qual essa matéria é acompanhada com grande proximidade. Cumprimento ao público, né, destacando aqui a presença do Dr. Guilherme Leonardi, ele que é conselheiro de Direitos Animais, junto ao Conselho de Participação Social da Presidência da República, onde recentemente, inclusive, foi aprovada uma moção de apoio a esse projeto de lei que tramita aqui na Casa, senador, cuja relatoria, né, irretocável que o senhor fez do PL 3093 de 2021, que, inclusive, nasceu um projeto de lei que versa sobre a exportação de animais vivos, né, e que nasceu do âmbito de uma sugestão legislativa, ou seja, já nasce de uma ampla anseio popular, né, fruto que você tem que movimentar milhares de assinaturas para que realmente uma proposição dessa comece a tramitar aqui na Casa. Bom, a exportação de gado vivo, ela é marcada, né, por uma série de... um comércio global, né, marcado aí pela invisibilidade, que ocorre aí nos porões, né, dos navios, onde as comissões de direitos animais não têm acesso, né? Essas imagens, como trazidas aqui pela doutora Vânia, e está disponível aí nesses óculos 3D, são uma exceção, porque, em geral, a gente não tem acesso ao que acontece nesses porões. É um comércio global invisível, sustentado aí por contradições éticas, religiosas, políticas e econômicas, como bem demonstrado aqui pela doutora Maíra Spagnoli, né? Hoje, o Brasil, ele é o maior exportador de gado vivo, de animais vivos pelo mar, né, no mundo, mas ele não está sozinho nisso, né? A gente precisa aí, talvez, o grande feito dessa audiência seria dar a gente visibilidade, por que não lançar um grande movimento aí para um pacto global pelo fim da exportação de gado vivo, porque não é um problema só do Brasil. Se existe o maior exportador de animais vivos, nessas situações que foram tão bem retratadas aqui, é porque, né, o Brasil não opera sozinho, tem toda uma cadeia de corresponsáveis, né? Você tem os mercados importadores, os países, você tem as empresas compradoras, né? E, assim, quero destacar aqui a fala, né, do senador Jaime Bartoli, né, no início. É muito importante e é muito interessante quando a gente consegue fazer coincidir o interesse da proteção animal, da sociedade civil e também dos protetores, porque eu, de fato, acredito que será mais lucrativo para os produtores brasileiros se a gente puder, né, produzir esses animais aqui no Brasil, gerando mais empregos e poupando, né, tirando dessa equação o abate desses animais, o transporte desses animais, causando tanto sofrimento, uma vez que serão mortos de qualquer forma, seja no Brasil ou em outros países, né? Eu quero destacar, e aqui foi colocado também pelo senador Jaime, né, que grande parte dessa importação desses animais, dessa exportação dos animais, ela é realizada para atender um mercado, né, do abate halal ou kosher, né? Para quem não sabe, o termo halal, ele significa aquilo que é permitido, aquilo que é lícito, né? Só que, na verdade, por tudo que foi exposto e tudo que é documentado cientificamente, né, e pelos peritos técnicos, né, na verdade, ele não tem nada de halal. Essa exportação de gado vivo, ela é haram, né, que é o contrário de halal. Ela é proibida, ela é pecado. Então, assim, a jornada até o abate é um dos
maiores sofrimentos possíveis. Isso, por si só, já inabilitava o consumo desses animais, né, dentro do princípio halal, kosher, né? Então, isso também é um chamado, né, para que as lideranças religiosas reflitam sobre o que está sendo feito, né? Será que é halal mesmo? Será que a gente não está falando, na verdade, de uma atividade que é haram, né, e que não atenderia os princípios da religião? Então, já foi falado aqui, né, os múltiplos impactos dessa atividade, seja no bem-estar animal, e é muito importante que a gente tenha uma resolução da ONU, né, do órgão ambiental da ONU, que é o PNUMA, a resolução Nexus, que pela primeira vez foi reconhecido o nexus entre bem-estar animal, saúde ambiental e saúde humana, né? Então, tem regramentos internacionais aí que impõem ao Brasil essa necessidade de refletir sobre essa atividade. As questões econômicas, né? A gente está, na verdade, exportando animais vivos, mas também estamos importando empregos, valor agregado desses animais que são exportados in natura, né? E estamos exportando impostos, né, que deveriam ser gerados e fomentar a cadeia produtiva aqui dentro do Brasil. Então, eu gostaria de deixar aqui, dessa minha reflexão, que a gente possa pensar junto com os órgãos do governo, né? Isso é uma coisa que perpassa vários ministérios e é importante destacar, senador, que o fim da exportação de gado vivo, embora não seja o objeto dessa audiência, a gente está tratando da atividade, né? Mas o fim da exportação de gado vivo foi a política pública mais votada no PPA participativo do Ministério de Portos e Aeroportos. E o PPA, ele é uma peça que não é uma peça figurativa, ela impõe deveres e responsabilidades para o governo brasileiro. Então, talvez a gente pudesse perguntar e dialogar junto com os ministérios envolvidos o que está sendo feito com essa política pública mais votada, quais foram os andamentos, quais foram as providências, né, que foram adotadas. Talvez a gente chamar aí, com a liderança do senhor, né, estou vendo aqui também no público, né, a coordenadora do GT Animal lá na Câmara dos Deputados, a Antoniana, né, fazer uma comissão juntando o Senado, Câmara dos Deputados, os parlamentares das duas casas, mais, né, Ministério do Meio Ambiente, MAPA, Ministério de Portos e Aeroportos, para a gente fazer essa grande discussão, talvez de pensar num período aí de transição, estudar, né, essas transições e formas da gente compensar essa atividade, inclusive tornando-a mais vantajosa para o produtor aqui dentro. Então, eu encerro aqui as minhas palavras, né, considerando que o mundo, né, que busca reduzir emissões, né, é uma atividade com grande impacto ambiental, um mundo que tem preocupação, né, 88% da população brasileira, né, incluindo as que comem carne, mesmo as pessoas que comem carne, elas não querem que esse alimento chegue fruto de um sofrimento desnecessário. Então, as pessoas se preocupam com o bem-estar animal, né? Então, a gente buscando aí eliminar o sofrimento animal dessa equação, garantir uma justiça ambiental, né? A gente não pode mais tolerar essa atividade da exportação de gado vivo, né? A gente realmente acredita que um novo pacto ele é necessário, né, entre as nações, entre as lideranças religiosas, os produtores, os consumidores, né? E a gente realmente acredita que o sofrimento ele não pode seguir navegando impune pelos mares do mundo. Então, fica aí essa reflexão e esse convite sobre a sua liderança, senador, que a gente pudesse constituir essa comissão com múltiplos órgãos, sociedade civil, Senado, Câmara dos Deputados, os órgãos ministeriais, para a gente pensar em caminhos possíveis para essa transição. Muito obrigada.